Insistência versus persistência. Parece iguais, né? Em alguns aspectos pode até parecer a mesma coisa, mas a definição é simples depois que a gente entende, depois que a gente esclarece. Mas antes de ir para uma definição, que eu gosto muito de definições, me ajuda, né? A minha mente, quando eu organizo as informações em conceitos, me ajuda a entender, me ajuda a aplicar. Mas existe uma diferença sutil entre insistência e persistência. Existe uma diferença sutil. E essa diferença sutil, ela está onde está o seu foco. Vamos lá. Onde está o foco da pessoa insistente e onde está o foco da pessoa persistente? Porque a gente pode pensar o seguinte, porque insistir é simples, é fazer de novo, fazer outra vez, fazer e continuar fazendo. Quando uma pessoa insiste com a outra. Eu me lembro que o meu filho, o 03, ele era pequenininho. A Celiana nunca se cansa de lembrar disso. Ele é muito falante, né? Ele é muito comunicativo, meu 03. E aí, ele pequenininho assim, sei lá, 2 aninhos, assim, 3 aninhos. Depois que ele começou a falar, assim, de falar, de saber se comunicar, era falante, falante todo. E aí ele chegava na cozinha, assim, quando batia a hora da janta, assim, mãe, quero jantinha. Mamãe tá fazendo a janta, meu filho. Mãe, quero jantinha, quero jantinha. Filho, espera um pouco, já tô terminando aqui. Quando terminar, eu te chamo. Mamãe, quero jantinha. Filho, já falei. Jantinha, 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 jantinha. Pequenininho, moleque. Jantinha, 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 jantinha. Insistente. Insistente. Ali era o conceito puro e simples da insistência. Jantinha, jantinha, jantinha. Por quê? Porque ele estava repetindo e continuando, ele não parava. Mãe, quero jantinha, quero jantinha, jantinha, jantinha. Quando ela leva, ela ri. Na hora ela ficou assim, nervosa com ele, mas ela ri porque era um toquinho de gente assim, não tinha nem tamanho pra nada, assim, e ali insistindo, jantinha, 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 jantinha. Quero comidinha, 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 comidinha. Enchendo da paciência. E insistindo, insistindo, insistindo. E aí a gente pensa, ok, isso é insistência. A insistência também lida com desafios. É que se trouxe o desafio na persistência. A insistência também lida com desafios. O desafio era ali, a minha fome, no caso dele, né? Era a janta que não estava pronta, minha mãe que falou espera, mas aí ele foi, continuou insistindo. Apesar dos desafios, ele continuou insistindo. A insistência é ruim? Eu acho que não. A insistência não é ruim, não. Porque as pessoas que realizam certamente passam pela necessidade de insistir no caminho, insistir no que fazem. Possivelmente quem não insistiu é quem conseguiu da primeira vez. Só que isso é raro, né, turma? É raro, é mais comum você não conseguir da primeira vez, você conseguir da segunda, da terceira, aí você insistiu, 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 que aí você foi lá e conseguiu. É mais comum isso, é mais comum. Então, insistência não é ruim, certo? Temos aqui um acordo, temos alinhados, insistir não é ruim. Mas agora, então, o que é persistir? Aí, persistir, a Eliane até trouxe, mesmo com desafios a pessoa continua, ok. Mas aí seria insistência também, porque mesmo com desafio a pessoa continua. Qual a diferença, então, da insistência para persistência? A diferença é sutil e a explicação que eu gosto de dar é a seguinte: o foco da insistência está na jornada, na ação. O foco da persistência está no objetivo. O foco da insistência está na ação, o foco da persistência está no objetivo. Flávio, mas vamos pensar, seu filho ele não queria jantinha, ele não estava focado na jantinha? Ele estava focado. Lógico que na insistência a pessoa tem uma perspectiva de objetivo, de meta. Claro que tem. Claro que tem. Só que quando eu falo foco, eu quero dizer assim, ela prioriza, ela dá mais atenção ao que ela faz do que ao objetivo. E eu vou explicar por quê. Nesse exemplo do Theo, né? Que era o meu filho, era o pequenininho, era o Theo nessa época. Podia não funcionar. Ele podia ter tomado um castigo,
podia ter ficado, filho, ó, você está atrapalhando a mamãe, podia ter, e ele podia ter continuado lá do castigo, jantinha, 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 porque ele está focado em insistir naquilo que ele está fazendo. A insistência tem foco na ação, foco na jornada, foco na repetição, porque a insistência é uma repetição, sim ou não? Cara, eu vou insistir. Tinha um amigo meu que falou assim: eu vou começar a treinar, eu só paro quando eu ver os gominhos aqui no abdômen. Só quando eu tiver com a barriga cheia de gominho, aí eu vou insistir tanto que eu só vou parar de treinar quando ver os gominhos no meu abdômen. Insistir, repetição, repetição. Ok. Só que imagina se a mãe coloca ele de castigo e aí chama os outros meninos para jantar e ele ficou no castigo. A insistência funcionou? A insistência não funcionou. E ele poderia ter continuado insistindo, insistindo. Poderia até ter perdido a fome, poderia ter se irritado, chorado, tomado um castigo maior, sei lá, ter acontecido tantas coisas. Mas porque ele estava focado em insistir. Quando a gente perde um pouco a percepção, a visão mais ampla, é mais comum. E a gente, por exemplo, pega uma pessoa muito determinada, mas que não tem uma visão muito ampla, ela tem uma tendência a insistir em vez de persistir. Por exemplo, você fala assim, ó, você pega isso aqui e entrega lá em São Paulo. Você só vai pega esses equipamentos, você vai botar dentro do carro e entregar lá em São Paulo. Cara, e pega, você encontra uma estrada esburacada, e o cara vai mesmo assim, tem bloqueio na estrada, ele vai pela estrada de chão, o carro quebra e ele quer continuar indo pelo aquele caminho e aí não tem jeito, quebrou o carro, ele não conseguiu, mas ele quer porque eu tenho que ir até São Paulo, E ele não focou de repente no que esses equipamentos vão fazer lá em São Paulo. Qual é o objetivo final? Qual é a razão pela qual eu estou fazendo isso? Qual é o valor que isso tem? Qual é a utilidade real e final? Tá entendendo? Aí a gente começa a diferenciar foco na jornada, foco na ação, foco na estratégia e foco na solução, foco no objetivo. Então a insistência tem o foco em continuar fazendo aquilo que você está fazendo. E a persistência tem o foco em alcançar o objetivo. Mesmo que você mude a sua estratégia, mesmo que você alterne o caminho, mesmo que você desvie sua rota, mesmo que você, com dor no coração, perca coisas que você já construiu para reconstruir e sair do outro lado. É tipo assim, você está construindo um muro. Está construindo tijolo por tijolo, insistindo ali, tá indo. Uma hora vem um mestre de obras e fala assim para você: tá errado esse muro. Não, tá certinho, tá alinhado. Eu não falei que tá desalinhado, falei que tá errado. Não, mas eu fiz certinho a quantidade de massa, alinhamento. Ok, mas tá errado. O que tá errado? Você construiu no lugar errado. É ali, ó. A marcação é do outro lado. Aí você tem que... Não, mas eu sou insistente, eu vou até o final desse muro. No lugar errado? É sério? É tipo a pessoa que entra no elevador, aí o assessorista, né, a pessoa que opera o elevador, não sei nem se existe mais isso, acho que nem existe. Se ainda tem operador de elevador. Mas quando tinha, entrava o cara lá assim, aí fechava a porta do elevador, o elevador começava a subir, ele perguntava: para qual andar, senhor? Ele virava pro assessorista e falava assim: ah, qualquer um, já estou no prédio errado mesmo. Então, conta qualquer um aí, estou no prédio errado. O insistente, ele abaixa a cabeça e vai. Não é que é ruim ser insistente. Muita gente alcança muitos resultados por insistência. Porque uma hora sai do outro lado. Só que o insistente, às vezes, ele vai trabalhar dobrado. Às vezes, ele nem vai conseguir. Por quê? Porque o muro está no lugar errado. Não vai entregar a obra se o muro está no lugar errado. Você está entendendo? Por mais que você insista. E para a gente fechar essa ideia, e aí a gente pode até debater, eu quero ouvir você ver se faz sentido. A persistência é a insistência inteligente. A persistência é a insistência inteligente. Pronto. A persistência é a insistência inteligente. Por quê? Porque inteligentemente, se você está fazendo de um jeito e não está dando certo, você muda o jeito, mas você não para. Você continua insistente, mas de um jeito diferente. Aí, em vez de chamar de insistência, a gente vai chamar de persistência. Fulano persistiu até conseguir.